Você já se perguntou como Jesus, em meio a tanta oposição, perseguição e desafios, conseguia permanecer tão sereno? No caos da tempestade, no calor das acusações, até na agonia da cruz, ele nos ensinou que a verdadeira calma não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus. Parece impossível, não é? Viver com essa paz quase inabalável quando tudo ao nosso redor tenta nos consumir. Talvez você esteja se sentindo exatamente assim, pressionado, cansado, talvez até à beira de desistir. E quem não se sentiria? O mundo moderno nos ensina que precisamos reagir rápido, falar alto, lutar com todas as forças, mas Jesus nos mostra um caminho diferente. Suas lições de calma não são apenas palavras bonitas. São práticas que podem transformar completamente a maneira como lidamos com os desafios da vida. E o que torna isso ainda mais fascinante: a calma que Jesus nos oferece não depende de condições externas, mas de uma força interior que Ele mesmo nos ensina a construir. Você vai descobrir como essas 15 lições vão além de apenas nos ajudar a viver melhor. Elas podem redefinir a forma como você enfrenta cada problema, decisão ou relacionamento. Prepare-se para uma jornada que vai muito além do que você espera. Porque, ao contrário do que o mundo diz, calma não é fraqueza, é poder. Um poder que Jesus compartilhou de forma tão simples e profunda que até mesmo os mais inquietos podem aprender e experimentar uma paz que ultrapassa o entendimento. Lição número 1. A calma no caos. Jesus dormindo durante a tempestade. Imagine o cenário. Os discípulos, homens acostumados ao mar, enfrentando uma tempestade tão feroz que até eles se desesperaram. Enquanto isso, Jesus dormia tranquilamente no barco. Essa cena, registrada em Marcos 4, 38 a 40, é tão poderosa que transcende sua simplicidade. Ao ser despertado, Jesus simplesmente acalma o vento e o mar com sua palavra, perguntando: "Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé?" Nesse gesto, ele nos ensina que a verdadeira calma não depende de circunstâncias externas, mas da confiança inabalável em Deus. Afinal, se o Criador do vento e das ondas está conosco, o que pode realmente nos abalar? Pense nas tempestades da sua própria vida. Não é raro sentir que o caos nos engole e que nossas forças não serão suficientes. Talvez seja uma dificuldade financeira, uma crise familiar ou até mesmo a perda de um ente querido. Nessas horas, a atitude de Jesus nos convida a refletir. Como podemos descansar em meio ao caos? Um exemplo prático é criar momentos de pausa, mesmo no auge dos desafios. Pode ser algo simples como um momento de oração antes de tomar decisões, ou até mesmo um ato simbólico de fechar os olhos e respirar fundo, lembrando que Deus está no controle. A calma de Jesus não era um descaso pela situação. Ele não ignorava o medo dos discípulos, ele os guiava para algo maior, a fé. Assim como ele acalmou o mar, ele deseja acalmar os corações atribulados. Às vezes, enfrentar o caos com calma não significa passividade, mas sim uma escolha deliberada de agir com confiança. Por exemplo, em vez de reagir com raiva ou pânico a uma situação difícil, escolha responder com sabedoria e mansidão. Pode ser um ato pequeno, como falar com mais gentileza ou decidir não se envolver em uma discussão acalorada. Quando Jesus pergunta sobre a fé dos discípulos, ele também nos faz a mesma pergunta: por que deixamos o medo roubar nossa paz? A lição aqui é clara. A fé é o antídoto para o desespero. Muitos cristãos encontram conforto em memorizar e repetir versículos como Filipenses 4, 6 a 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse exercício simples pode ser uma âncora em meio às tempestades diárias. A imagem de Jesus dormindo no barco
é um lembrete visual poderoso. Ele não apenas ensinava a calma, ele vivia isso. Essa calma interior vinha da sua perfeita conexão com o Pai. E nós, embora imperfeitos, também podemos buscar essa conexão. Já experimentou começar o dia entregando suas preocupações a Deus? Pode parecer um gesto pequeno, mas sua mente se alinha à certeza de que Ele está no comando. Outro ponto fascinante é que Jesus sabia que as tempestades viriam, mas isso não o impedia de descansar. Isso nos ensina que não precisamos viver em constante estado de alerta, antecipando problemas. Descansar é um ato de fé, de reconhecer que Deus trabalha mesmo quando não estamos conscientes disso. Você já pensou em descansar mais intencionalmente? Talvez seja desligar as notícias por um dia ou se permitir um momento de lazer sem culpa. Por fim, quando Jesus acalma o mar, ele mostra que a tempestade externa era apenas um reflexo do tumulto interno dos discípulos. A verdadeira paz começa dentro de nós e só pode ser encontrada na presença de Deus. Quando enfrentamos desafios, é essencial perguntar: como posso buscar essa paz interior? Isso pode começar com um passo simples, como abrir a Bíblia em um momento de angústia ou procurar um mentor espiritual para orar junto. Lição número 2. O silêncio de Jesus diante das acusações. É intrigante imaginar Jesus, o Filho de Deus, permanecendo em silêncio diante de acusações tão graves e injustas. Mateus 27:14 nos diz que, mesmo sob intensos questionamentos, ele não respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou grandemente impressionado. Essa atitude não foi de fraqueza ou omissão, mas de força e confiança. Seu silêncio falava mais alto que qualquer defesa poderia fazer. Jesus nos ensina que, em momentos de injustiça e provocações, o silêncio pode ser a resposta mais poderosa. Quantas vezes, em meio a um conflito, sentimos a necessidade de nos justificar ou de responder imediatamente? Jesus nos convida a refletir sobre a eficácia desse impulso. Nem toda provocação merece uma resposta e nem todo ataque precisa ser rebatido. Quando nos silenciamos, escolhemos não alimentar discussões infrutíferas. Um exemplo prático seria em uma discussão no trabalho. Em vez de responder no calor do momento, optar por ouvir e refletir antes de falar. E isso demonstra força, não fraqueza. O silêncio de Jesus também era uma manifestação de sua confiança no plano de Deus. Ele sabia que sua missão era maior do que o julgamento humano. Isso nos lembra que, muitas vezes, nossa visão é limitada, mas Deus vê o quadro completo. Em situações em que nos sentimos injustiçados, é útil lembrar de Romanos 12:29. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Entregar a Deus as injustiças que enfrentamos é um ato de fé que nos liberta do peso da vingança. Além disso, o silêncio pode ser uma forma de nos protegermos. Quando falamos sem pensar, podemos dizer palavras que não representam nosso verdadeiro caráter. Escolher o silêncio é escolher a sabedoria. Provérbios 17:28 nos ensina: até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Esse conselho pode ser aplicado em situações cotidianas, como evitar respostas impulsivas em redes sociais ou desacelerar uma conversa calorosa em família. Mas o silêncio de Jesus também era uma mensagem de amor. Ele poderia ter provado sua inocência, mas escolheu o silêncio para cumprir o propósito divino, a redenção da humanidade. Ele suportou as acusações para que nós pudéssemos ser justificados. Esse exemplo nos desafia a sermos mais compassivos, mesmo diante da injustiça. Imagine escolher não revidar uma ofensa, mas responder com gentileza e oração. Esse gesto pode transformar uma situação conflituosa em uma oportunidade de demonstrar a graça de Deus. O silêncio também nos convida a uma introspecção. Em vez de reagir automaticamente, podemos perguntar:
O que Deus quer que eu faça nesta situação? Esse tempo de reflexão pode nos ajudar a agir de maneira que honre a Ele. Que tal experimentar isso na próxima vez que você sentir vontade de reagir? Pode ser tão simples quanto fazer uma breve oração antes de responder, buscando sabedoria e autocontrole. O silêncio de Jesus aponta para o maior exemplo de entrega e confiança. Ele sabia que Deus estava no controle, e essa certeza lhe deu força para enfrentar o que parecia insuportável. Quando enfrentamos desafios, podemos nos inspirar em seu exemplo e buscar essa calma em nossa própria vida. Afinal, o silêncio, quando guiado pela fé, pode ser um testemunho tão poderoso quanto as palavras. Lição número 3. Calma em momentos de injustiça. A parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, encontrada em Lucas 10, 25 a 37, é um dos exemplos mais impactantes de como a calma e a compaixão podem transformar situações de injustiça. Jesus narra a história de um homem ferido e abandonado à beira do caminho, ignorado por aqueles que deveriam ajudá-lo, mas socorrido por um samaritano, alguém visto como inimigo pelo povo judeu. Esse ato de bondade, realizado sem pressa e com plena dedicação, nos ensina que a verdadeira calma ativa não apenas observa, mas age com misericórdia diante da necessidade. É interessante notar que o samaritano não permitiu que preconceitos ou medos o impedissem de agir. Em vez de passar apressadamente como os outros, ele desacelerou, aproximou-se do homem ferido e cuidou dele. Muitas vezes, enfrentamos situações em que a pressa nos faz ignorar quem precisa de ajuda. Quantas vezes já adiamos um gesto de bondade porque estávamos ocupados demais? O bom samaritano nos desafia a reconsiderar nossas prioridades e agir com calma deliberada, mesmo quando parece inconveniente. Jesus apresenta essa parábola como resposta à pergunta: quem é o meu próximo? A calma demonstrada pelo samaritano não era passiva, mas ativa, pois ele escolheu fazer o bem mesmo em meio à injustiça. Imagine aplicar isso no cotidiano, oferecer um ombro amigo a alguém que enfrenta discriminação, dedicar tempo a escutar uma pessoa que se sente invisível, ou simplesmente ajudar um desconhecido com um sorriso e uma palavra de incentivo. Esses pequenos gestos refletem o amor de Deus em ação. Além disso, o samaritano demonstrou paciência ao cuidar do homem ferido. Ele tratou suas feridas, colocou-o sobre seu animal e garantiu que tivesse abrigo, mesmo sabendo que isso custaria tempo e dinheiro. Essa atitude nos ensina que ajudar alguém de forma genuína exige disposição e calma. Um exemplo prático pode ser dedicar um pouco do seu tempo para visitar um idoso solitário, ajudar alguém em dificuldades financeiras ou até mesmo doar sangue. Essas ações não apenas ajudam os outros, mas nos aproximam de Deus. A mensagem central dessa parábola é que a compaixão exige ação. E essa ação deve ser realizada com tranquilidade e foco. Em vez de sucumbir à indiferença ou ao medo, o samaritano escolheu o caminho do amor. Ele viu além das barreiras sociais e demonstrou que a calma pode ser um ato revolucionário. Pense em como você pode aplicar isso. Talvez resolvendo um conflito familiar com empatia ou defendendo alguém injustiçado no ambiente de trabalho. Outro aspecto importante é que o samaritano não esperou recompensas ou reconhecimento. Sua motivação era puramente o bem-estar do próximo. Esse exemplo nos convida a agir com altruísmo sem buscar aplausos ou retornos. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz no mundo, e essa luz brilha mais forte quando agimos com calma e propósito. Que tal planejar uma ação voluntária, como servir em uma instituição de caridade ou simplesmente ajudar alguém na vizinhança? Jesus termina a parábola com uma instrução clara: vai e faze o mesmo. Ele nos lembra que a compaixão não é apenas uma ideia, mas uma prática.
Cada um de nós é chamado a ser um bom samaritano no nosso contexto, enfrentando as injustiças da vida com uma calma que reflete o caráter de Deus. Afinal, é no cuidado aos outros que encontramos a verdadeira expressão do amor divino. Lição número 4. O poder da calma na oração solitária de Jesus. É fascinante observar como Jesus valorizava os momentos de oração solitária, frequentemente retirando-se para lugares tranquilos. Lucas 5,16 relata: Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Essa prática era constante em sua vida, mesmo diante das multidões que o seguiam incessantemente. O ato de buscar calma e comunhão com o Pai nos ensina que a verdadeira paz é cultivada na solitude, longe do barulho e das distrações do mundo. Quantas vezes nos deixamos levar pela correria do dia a dia, deixando a oração em segundo plano? A rotina pode ser esmagadora, mas Jesus nos dá o exemplo de como a calma pode ser renovada nesses momentos de silêncio com Deus. Imagine começar o dia com uma breve oração, entregando seus desafios e preocupações. Essa prática pode mudar completamente a forma como encaramos as adversidades. Pode ser tão simples quanto separar 10 minutos pela manhã para ler um salmo ou agradecer por mais um dia. Jesus não orava apenas quando enfrentava grandes decisões, mas também nos momentos cotidianos. Em Marcos 1:35, vemos que ele se levantava bem cedo para buscar o Pai em oração. Isso mostra que a calma não é apenas uma consequência da oração, mas também uma disciplina que precisa ser cultivada. Um exemplo prático seria encontrar um lugar especial em casa, um canto tranquilo, onde você possa conversar com Deus regularmente. Essa rotina pode transformar até os dias mais difíceis em oportunidades de renovar a paz interior. Ao se retirar para orar, Jesus também nos ensina o valor da desconexão. Ele se afastava das multidões, das expectativas e das pressões humanas. Isso nos convida a refletir sobre o quanto estamos dispostos a nos desconectar do ruído ao nosso redor. Já pensou em desligar o celular por alguns minutos para focar apenas na presença de Deus? Esse pequeno ato pode trazer uma calma surpreendente à sua mente e ao seu coração. Outro ponto importante é que a oração solitária de Jesus era um momento de alinhamento com a vontade do Pai. Era ali que ele encontrava força e direção para cumprir sua missão. Isso nos desafia a usar a oração como uma ferramenta para buscar clareza e discernimento. Quando estiver diante de uma decisão importante, experimente separar um momento a sós com Deus, pedindo por sabedoria. Essa prática pode evitar decisões precipitadas e fortalecer sua confiança no plano divino. A oração de Jesus também nos ensina que a solitude não é solidão. Pelo contrário, é um encontro com aquele que nunca nos abandona. Nos momentos em que você se sentir sobrecarregado ou sozinho, lembre-se do convite de Deus para estar em sua presença. Que tal substituir alguns minutos de preocupação por uma conversa honesta com Ele? Essa troca não apenas alivia o peso, mas renova a alma. O poder da calma na oração é a base para enfrentar os desafios da vida. Jesus mostrava que a força verdadeira vem de uma conexão constante com Deus. Essa calma, cultivada na solitude, é o que nos sustenta em tempos de dificuldade e nos guia em tempos de incerteza. Assim, somos inspirados a buscar mais do Pai, sabendo que é em sua presença que encontramos a paz que excede todo o entendimento. Lição número 5. A calma em meio ao sofrimento. A crucificação de Jesus. Poucos momentos na história carregam tamanha intensidade quanto a crucificação de Jesus. No auge do sofrimento, pendurado em uma cruz, ele ainda encontra serenidade para dizer: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Essas palavras
são um lembrete poderoso de que a verdadeira calma vem de um coração em paz com Deus. Mesmo quando o corpo e a mente estão sob o peso extremo da dor, Jesus poderia ter respondido ao sofrimento com revolta ou desespero, mas escolheu confiar no plano divino. Essa atitude nos desafia a encarar nossas próprias dificuldades de forma diferente. Por exemplo, quando enfrentamos momentos de dor emocional ou física, podemos buscar essa calma através da oração. Imagine o impacto de entregar suas dores ao Pai, reconhecendo que Ele pode transformá-las em algo maior, mesmo quando não conseguimos enxergar o propósito imediato. Ao clamar, meu Deus, por que me desamparaste? Mateus 27, 46. Jesus expressa uma vulnerabilidade que nos é familiar. Ele nos mostra que é humano sentir dor e questionar, mas ao mesmo tempo reafirma sua confiança no Pai. Essa combinação de humanidade e fé nos inspira a ser sinceros em nossas orações, levando nossas queixas a Deus sem medo de julgamento. Pense em como isso pode trazer alívio ao seu coração. Abrir-se completamente com Deus, sem filtros, reconhecendo que Ele compreende cada lágrima. A calma de Jesus também era fruto do propósito que Ele carregava. Ele sabia que seu sofrimento não era em vão, mas parte de um plano maior para a redenção da humanidade. Isso nos ensina a buscar sentido em nossas próprias lutas. Talvez você esteja enfrentando algo que parece insuportável agora, mas considere a possibilidade de que Deus está usando essa situação para moldar seu caráter ou abençoar outras pessoas. Outro aspecto notável é que, mesmo em meio à agonia, Jesus demonstrou amor. Ele cuidou de sua mãe Maria, confiando-a ao apóstolo João. João 19, 26 a 27. Esse gesto nos ensina que a calma em meio ao sofrimento também envolve olhar para além de nós mesmos e oferecer cuidado aos outros. Já pensou em como suas atitudes em tempos difíceis podem inspirar ou confortar quem está ao seu redor? A crucificação de Jesus também nos convida a refletir sobre a força da oração. Suas últimas palavras foram dirigidas ao Pai, mostrando que, mesmo na dor, ele permaneceu conectado com Deus. Isso nos lembra que a oração não é apenas uma ferramenta para pedir ajuda, mas um refúgio onde podemos encontrar paz, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Quando estiver no meio de um desafio, experimente orar com gratidão, mesmo que o coração esteja pesado. Esse ato pode transformar sua perspectiva. Por fim, a calma de Jesus na cruz aponta para a realidade de que a paz interior não depende da ausência de sofrimento, mas da presença de Deus. Ele nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, podemos encontrar força e propósito ao confiar no plano divino. Essa lição nos prepara para enfrentar os próximos desafios, lembrando que Deus nunca nos abandona, nem mesmo nas horas mais sombrias. Lição número 6. Paciência e calma com os discípulos. É notável como Jesus demonstrava paciência e calma ao ensinar e corrigir os discípulos, mesmo diante de suas falhas e incompreensões. Em João 14:9, ele diz a Filipe: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Essa frase carrega um tom de ternura e paciência, mostrando que Jesus não desiste de ensinar, mesmo quando suas palavras não são plenamente entendidas. Essa atitude nos inspira a sermos mais pacientes com os outros, compreendendo que o aprendizado e a mudança são processos contínuos. Imagine o desafio de guiar um grupo de pessoas tão diferentes, com temperamentos e personalidades únicas, como Pedro, tão impulsivo, e Tomé, cheio de dúvidas. Jesus nunca perdeu a calma, mas corrigia com amor. Um exemplo prático disso pode ser aplicado em nossas relações diárias. Quando lidamos com colegas de trabalho, amigos ou familiares,
podemos escolher uma abordagem semelhante, corrigir com paciência, valorizando o crescimento em vez de apontar falhas. Outro exemplo de sua paciência está em Marcos 9, 333 a 355, quando os discípulos discutem sobre quem seria o maior no reino dos céus. Em vez de repreendê-los severamente, Jesus usa a oportunidade para ensiná-los sobre humildade e serviço, dizendo que quem deseja ser o maior deve se tornar servo de todos. Essa lição nos convida a cultivar a calma em momentos de conflito, transformando situações tensas em oportunidades de aprendizado e reflexão. A paciência de Jesus também nos ensina que não devemos esperar perfeição imediata das pessoas ao nosso redor. Assim como ele teve paciência para moldar seus discípulos, também devemos reconhecer que cada pessoa tem seu próprio ritmo de crescimento. Pense em como isso pode mudar sua perspectiva em situações de frustração, como quando alguém não corresponde às suas expectativas. Que tal, em vez de criticar, oferecer palavras de encorajamento ou apoio? Além disso, Jesus mostrava que a paciência está diretamente ligada ao amor. Ele conhecia as fraquezas de seus discípulos e, ainda assim, escolheu confiar neles. Isso nos desafia a olhar para as pessoas com os olhos da graça, vendo potencial onde outros veem apenas falhas. Um exemplo prático seria acreditar no progresso de um amigo que está lutando para superar um vício ou dificuldade, lembrando-o de que Deus trabalha em cada coração. Outro ponto é que Jesus sempre dava segundas chances. Mesmo quando Pedro o negou 3 vezes, ele não desistiu dele, mas o restaurou com amor. João 21, 15 a 17. Esse exemplo nos ensina que, em vez de desistir das pessoas, podemos ajudá-las a recomeçar. Quando alguém próximo a você falhar, escolha a paciência e a compaixão, lembrando que todos estamos em constante aprendizado. A paciência de Jesus com seus discípulos reflete a paciência de Deus conosco. Ele nos dá tempo e espaço para crescer, corrigindo-nos com amor. Isso nos desafia a aplicar a mesma calma em nossas relações, seja com amigos, familiares ou até mesmo estranhos. Afinal, como podemos esperar a graça divina se não estamos dispostos a compartilhá-la com os outros? Lição número 7. Enfrentando provocações com serenidade. A mulher adúltera. A cena é tensa. Fariseus e escribas arrastam uma mulher apanhada em adultério até Jesus, esperando que ele se contradiga ao responder se ela deve ser apedrejada, como manda a lei de Moisés. Mas ao invés de reagir à pressão, Jesus permanece calmo. Ele se abaixa, escreve no chão e depois responde: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8:7. Esse gesto de serenidade desarma os acusadores e transforma uma situação de condenação em uma oportunidade de graça e reflexão. Quantas vezes nos vemos em situações semelhantes, em que palavras ou atitudes provocativas buscam nos tirar do equilíbrio? A calma de Jesus nos ensina a não reagir impulsivamente, mas a responder com sabedoria. Imagine um conflito no trabalho ou em casa. Em vez de responder imediatamente, você pode fazer uma pausa, refletir e escolher suas palavras com cuidado. Essa abordagem não só evita escaladas desnecessárias, mas também demonstra maturidade e controle emocional. O gesto de Jesus ao escrever no chão é particularmente interessante. Não sabemos o que ele escreveu, mas sua ação trouxe uma pausa necessária à situação, dando espaço para que todos refletissem. Isso nos ensina o poder de criar intervalos em momentos de tensão. Em discussões acaloradas, que tal sugerir uma pausa ou até mesmo um breve momento de silêncio antes de continuar? Esse simples ato pode mudar o rumo de um conflito. Outro ponto importante é que Jesus não ignorou o pecado da mulher, mas também não permitiu que ela fosse reduzida a ele.
Após a saída dos acusadores, ele diz: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. João 8:11. Essa combinação de misericórdia e responsabilidade nos ensina a abordar os erros dos outros com equilíbrio, oferecendo graça enquanto incentivamos mudanças. Pense em como isso pode ser aplicado em suas relações. Em vez de criticar, oferecer apoio e orientação construtiva. A resposta calma de Jesus também desmascarou a hipocrisia dos acusadores. Ele os levou a olhar para si mesmos antes de apontar o dedo. Isso nos desafia a refletir sobre nossas próprias falhas antes de julgar os outros. Da próxima vez que você se sentir tentado a criticar alguém, experimente parar e perguntar a si mesmo: eu também não preciso da graça de Deus? Essa prática pode transformar nossa atitude em algo mais compassivo. Jesus usou a provocação dos fariseus como uma oportunidade de ensinar. Sua serenidade abriu espaço para uma lição sobre graça, humildade e transformação. Isso nos lembra que momentos de conflito podem ser transformados em oportunidades de crescimento, tanto para nós quanto para os outros. Já pensou em como você pode usar essas situações para demonstrar paciência e sabedoria? A história da mulher adúltera nos mostra que a serenidade não é apenas uma resposta, mas uma força transformadora. A calma de Jesus trouxe uma nova perspectiva para todos os envolvidos, mudando o curso daquela situação. Isso nos inspira a buscar essa serenidade em nossas próprias vidas, confiando que mesmo nas provocações podemos encontrar sabedoria e graça para responder de forma que glorifique a Deus. Lição número 8. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Poucas palavras de Jesus são tão reconfortantes quanto estas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. É um convite universal, cheio de ternura, que ressoa profundamente em todos que já se sentiram oprimidos pelas lutas da vida. Jesus nos oferece um descanso que não é apenas físico, mas também espiritual. Uma calma que vem da confiança em seu cuidado e amor inabalável. O que significa, na prática, entregar nossos fardos a Jesus. Muitas vezes, carregamos preocupações e culpas como se dependesse unicamente de nós resolver tudo. Mas Jesus nos lembra que não precisamos enfrentar essas cargas sozinhos. Imagine um dia cheio de desafios no trabalho ou problemas familiares que parecem não ter solução. Que tal parar por um momento, orar e entregar tudo a Deus? Essa atitude de confiança pode trazer uma paz que supera a lógica humana. Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:29. Aqui, ele não promete a ausência de desafios, mas nos oferece sua companhia e orientação para lidar com eles. Um exemplo prático disso é substituir a preocupação pela ação guiada por fé. Em vez de se desesperar diante de uma conta inesperada ou de um relacionamento difícil, buscar sabedoria na palavra e agir com calma e propósito. O jugo de Jesus é leve porque é compartilhado com ele. Assim como um jugo tradicional une dois bois para dividir o peso, Jesus nos convida a caminhar ao seu lado, levando as cargas junto conosco. Isso nos ensina que a verdadeira calma vem de uma parceria com Deus, não de tentar controlar tudo sozinhos. Já experimentou pedir a ajuda de Deus antes de começar uma tarefa difícil ou enfrentar um dia cheio? Esse simples ato pode transformar completamente sua perspectiva. Além disso, o descanso que Jesus oferece é uma renovação para a alma. Em um mundo que valoriza a produtividade acima do bem-estar, é fácil se perder na correria, mas ele nos convida a desacelerar e encontrar alegria em sua presença. Pense em separar um tempo no final do dia
para refletir sobre suas bênçãos ou ler um trecho da Bíblia. Esses momentos de gratidão podem trazer uma calma que nos prepara para enfrentar o próximo desafio com mais força. O convite de Jesus também é um lembrete de que não estamos sozinhos. Muitas vezes, o cansaço da vida vem da sensação de isolamento, de pensar que ninguém entende nossas lutas, mas Ele nos assegura que está conosco, pronto para nos aliviar. Quando se sentir sobrecarregado, que tal compartilhar suas lutas com um amigo de confiança ou participar de uma comunidade de fé? Estar cercado por apoio pode ser uma extensão do descanso que Jesus promete. Aceitar o convite de Jesus não é apenas um ato de fé, mas também de humildade. Reconhecer que precisamos dele é o primeiro passo para experimentar a paz que ele oferece. Essa calma, que transcende as circunstâncias, nos prepara para viver com mais leveza, mesmo em meio aos desafios. E assim, descobrimos que descansar em Jesus é mais do que uma promessa. É uma realidade que transforma nossas vidas. Lição número 9. A calma diante das decisões importantes. A noite cai e Jesus se retira para um lugar solitário em oração. Lucas 6:12-13 descreve como ele passa a noite em comunhão com o Pai, antes de tomar uma das decisões mais importantes de seu ministério, escolher os 12 apóstolos. Essa atitude nos ensina que decisões cruciais devem ser tomadas com calma, reflexão e uma busca deliberada pela direção divina. Em um mundo onde somos pressionados a agir rápido, o exemplo de Jesus nos desafia a desacelerar e priorizar a sabedoria. Quantas vezes já tomamos decisões no impulso apenas para nos arrepender mais tarde? Jesus nos mostra que, antes de agir, devemos buscar tempo para consultar Deus. Imagine estar diante de uma grande escolha, como mudar de emprego ou iniciar um relacionamento. Em vez de decidir apenas com base na emoção, que tal reservar um tempo para orar e pedir discernimento? Essa prática não só traz paz, mas também clareza sobre o melhor caminho a seguir. Ao orar antes de escolher os apóstolos, Jesus nos ensina o valor da preparação espiritual. Ele sabia que cada escolha teria impacto eterno, e isso o levou a dedicar tempo e foco à oração. Esse princípio pode ser aplicado em nossas próprias decisões. Por exemplo, ao planejar um novo projeto ou fazer uma mudança importante, podemos buscar conselhos na palavra de Deus e em pessoas sábias ao nosso redor. Essa combinação de oração e planejamento nos ajuda a agir com confiança. A calma de Jesus também demonstra sua confiança no Pai. Ele não permitia que as pressões externas ditassem suas escolhas, mas buscava a direção de Deus acima de tudo. Isso nos desafia a não tomar decisões baseadas no medo ou na pressão social. Quando enfrentamos dilemas, lembrar que Deus está no controle nos ajuda a evitar decisões precipitadas. Pense em uma situação difícil que você esteja enfrentando agora. Já considerou entregá-la completamente a Deus e esperar sua orientação? Outro ponto é que Jesus nos ensina a agir no tempo certo. Ele não apressou suas escolhas, mas esperou até estar plenamente conectado com a vontade do Pai. Isso nos lembra que nem toda oportunidade imediata é a melhor. Talvez você esteja considerando aceitar uma oferta de emprego ou iniciar um projeto, mas sente que precisa de mais tempo para refletir. Aprenda com o exemplo de Jesus. Não tenha medo de esperar. A oração de Jesus antes de tomar decisões também nos lembra que não estamos sozinhos. Muitas vezes a ansiedade surge porque sentimos que o peso da escolha está apenas sobre nós, mas Deus nos convida a compartilhar esse fardo com Ele. Já experimentou orar antes de tomar decisões pequenas, como planejar sua semana, ou grandes, como mudar de cidade? Essa prática transforma a forma como encaramos os desafios. O exemplo de Jesus nos encoraja a buscar calma não apenas para tomar boas decisões, mas também para viver em paz com elas. Quando confiamos que Deus está guiando nossas escolhas,
Somos libertos da ansiedade e da dúvida. Essa confiança nos prepara para enfrentar os resultados, sabendo que tudo está dentro do plano divino. E assim, seguimos o exemplo do Mestre, que nos ensina que a calma diante das decisões é um reflexo da fé no Deus que tudo sabe. Lição número 10. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Essa declaração de Jesus durante o Sermão do Monte nos desafia a viver como agentes de paz em um mundo frequentemente marcado por conflitos e divisões. Ser um pacificador não é apenas evitar brigas, mas agir ativamente para trazer reconciliação e cura onde há discórdia. É um chamado para refletir o caráter de Deus, que busca restaurar relacionamentos e unir corações. Mas o que significa, na prática, ser um pacificador? Muitas vezes, pensamos que promover a paz exige grandes gestos, mas a verdade é que começa com atitudes simples. Imagine um desentendimento entre amigos ou familiares. O papel do pacificador é escutar ambas as partes com empatia, buscando soluções em vez de alimentar o conflito. Um exemplo seria incentivar uma conversa franca entre as partes, mediando com palavras de calma e compreensão. Jesus nos mostra que a paz não é apenas a ausência de conflito, mas a presença do amor de Deus. Pense no gesto de estender a mão para alguém com quem você teve um mal-entendido. Esse simples ato pode quebrar barreiras e trazer reconciliação. Em Efésios 4:22, somos instruídos: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A verdadeira paz nasce quando escolhemos o perdão em vez do ressentimento. Ser um pacificador também requer coragem. Muitas vezes, é mais fácil evitar conflitos do que enfrentá-los com o objetivo de trazer solução. Jesus demonstrou essa coragem ao desafiar os fariseus e confrontar injustiças, sempre com o objetivo de promover a verdade e a reconciliação. Você já pensou em como pode trazer paz em situações difíceis, como em um ambiente de trabalho tóxico ou em uma discussão acalorada? Às vezes, basta uma palavra calma para mudar o tom da conversa. Além disso, ser pacificador significa criar um ambiente onde outros possam prosperar. Jesus nos ensina que, ao buscar a paz, estamos imitando o caráter de Deus. Um exemplo prático é oferecer apoio emocional a alguém que está passando por dificuldades, mostrando que ele não está sozinho. Esses gestos de cuidado podem transformar vidas e trazer um pouco do reino de Deus para a realidade aqui e agora. Os pacificadores também experimentam bênçãos únicas. Ao trazer paz, não apenas construímos pontes entre as pessoas, mas também aprofundamos nosso relacionamento com Deus. Jesus diz que eles serão chamados filhos de Deus, porque refletem sua essência. Pense em como você pode assumir esse papel em sua comunidade. Talvez iniciando uma conversa sobre união ou ajudando a resolver um conflito que está separando as pessoas. A mensagem de Jesus nos lembra que, em um mundo cheio de divisões, ser pacificador é um ato revolucionário. Ao escolher a paz, estamos mostrando que o amor de Deus é mais poderoso que qualquer conflito. E assim, somos chamados a seguir seu exemplo, vivendo como verdadeiros filhos de Deus e espalhando a paz que excede todo o entendimento. Lição número 11. A calma no olhar de Jesus para as crianças. Em meio à agitação das multidões, Jesus sempre encontrava tempo para as crianças. Em Marcos 10:14-16, ele diz: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence a tais como elas. Esse momento revela a ternura e a calma no olhar de Jesus, que acolhia os pequenos com amor e paciência. Ele valorizava a simplicidade e a fé pura,
características que frequentemente se perdem na vida adulta, mas que são essenciais para o reino de Deus. A atitude de Jesus nos ensina a desacelerar e valorizar o que realmente importa. Em um mundo que nos pressiona a sermos produtivos o tempo todo, a presença de crianças pode nos lembrar de encontrar alegria nas coisas simples. Imagine passar um tempo brincando ou ouvindo uma criança com atenção total. Esse gesto, além de fortalecer laços, nos ajuda a ver o mundo com mais leveza, algo que Jesus valorizava profundamente. Quando Jesus acolhe as crianças, ele também está nos mostrando o valor da humildade e da dependência. Crianças confiam plenamente nos adultos que cuidam delas, assim como somos chamados a confiar em Deus. Essa confiança traz calma, mesmo em momentos de incerteza. Pense em como seria libertador entregar seus medos e preocupações nas mãos de Deus, com a mesma fé que uma criança tem ao estender a mão para um pai ou mãe. O olhar de Jesus para as crianças também nos ensina a importância de enxergar o próximo com ternura e respeito, independentemente de sua posição social ou idade. Ele via em cada criança um reflexo do amor divino. Isso nos desafia a valorizar as pessoas ao nosso redor, incluindo aquelas que muitas vezes são ignoradas. Que tal, por exemplo, dedicar um tempo para ouvir a história de alguém que geralmente não tem voz, como um idoso ou alguém em dificuldade? Além disso, Jesus usou as crianças como exemplo para ensinar lições profundas. Ele disse que o reino de Deus pertence a quem o recebe como uma criança, com pureza de coração e abertura. Isso nos convida a examinar nossas próprias atitudes. Estamos complicando a fé com preocupações e dúvidas desnecessárias? Ou estamos nos aproximando de Deus com um coração humilde e confiante? A calma de Jesus ao interagir com as crianças também reflete sua paciência. Ele nunca estava ocupado demais para mostrar amor e cuidado. Esse exemplo nos chama a desacelerar e estar presentes no momento. Já pensou em como reservar tempo para uma conversa sincera, sem distrações, pode transformar um relacionamento? Pequenos gestos de atenção podem fazer uma diferença enorme. A maneira como Jesus acolhia as crianças nos lembra que a verdadeira calma vem de um coração que valoriza o essencial. Em um mundo cheio de distrações, somos desafiados a buscar a simplicidade, a fé e o amor puro que ele ensinou. E assim, aprendemos a viver com mais leveza e paz, seguindo o exemplo daquele que sempre olhava com amor. Lição número 12. O perdão, um ato de calma. Quando Jesus ensina a Pedro que devemos perdoar não até 7, mas até 70 vezes 7, Mateus 18:22, ele está nos convidando a abraçar o perdão como um ato contínuo e transformador. O perdão exige calma, porque é preciso superar a raiva, o orgulho e até mesmo a dor para oferecer graça ao outro. Jesus demonstrou isso na cruz, ao clamar: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:34. Esse perdão, dado em meio ao sofrimento, revela uma calma que transcende o entendimento humano. Perdoar não é esquecer a ofensa ou fingir que ela não aconteceu. É um ato deliberado de libertar o outro e, ao mesmo tempo, a si mesmo. Imagine carregar o peso de um ressentimento por anos. Isso corrói a alma e rouba a paz. O perdão, por outro lado, traz alívio e cura. Que tal começar com um pequeno gesto? Talvez escrever uma carta ou enviar uma mensagem para alguém com quem você teve um desentendimento, expressando disposição para restaurar a relação. Jesus nos ensina que o perdão não é opcional. Assim como Deus nos perdoa, somos chamados a perdoar os outros. Em Mateus 6:14-15, ele afirma que, se perdoarmos, também seremos perdoados. Essa verdade nos desafia a enxergar o perdão como uma ponte para a reconciliação, tanto com Deus quanto com o próximo.
Pense em uma relação que precisa dessa ponte. O que você pode fazer para iniciar o processo de cura? O perdão também é um reflexo de maturidade espiritual. Ele exige calma e confiança em Deus para entregar a Ele a justiça que buscamos. Em vez de alimentar pensamentos de vingança, podemos confiar em Romanos 12, 29. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Isso nos liberta para viver com mais leveza, sem o peso de querer resolver tudo com nossas próprias forças. Já experimentou entregar a Deus uma situação de injustiça? Outro aspecto importante é que o perdão não é apenas um benefício para quem o recebe, mas também para quem o concede. Estudos mostram que perdoar melhora a saúde mental e emocional, reduzindo o estresse. Jesus, ao nos ensinar a perdoar, também nos oferece uma ferramenta prática para viver com mais calma e paz. Que tal incluir o hábito de oração pelo perdão em sua rotina? Pedir a Deus ajuda para perdoar pode ser o primeiro passo para liberar o coração. O perdão também tem o poder de restaurar relacionamentos. Imagine o impacto de uma família ou comunidade onde o perdão é praticado com frequência. Jesus nos ensina que, ao perdoar, refletimos o caráter de Deus, mostrando ao mundo a força transformadora de seu amor. Você pode ser o pacificador em sua casa ou trabalho, tomando a iniciativa de perdoar e incentivar outros a fazerem o mesmo. O perdão é um ato de fé. Quando perdoamos, confiamos que Deus está no controle e que sua graça é suficiente para nos sustentar. Essa calma interior que vem do ato de perdoar nos transforma e nos prepara para viver uma vida mais plena e conectada com Deus. Assim, seguimos o exemplo de Jesus, que nos perdoou antes mesmo de pedirmos, mostrando que o perdão é o caminho para a verdadeira paz. Lição número 13. Não vos inquieteis com o amanhã. As palavras de Jesus em Mateus 6,34 são tão simples quanto profundas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele nos convida a viver no presente, confiando no cuidado divino para lidar com as preocupações futuras. Esse ensinamento, repleto de sabedoria, nos desafia a abandonar o hábito de nos preocupar excessivamente com o que está além do nosso controle. Quantas vezes nossa mente se perde em cenários futuros, imaginando problemas que talvez nunca aconteçam? Essa inquietação nos rouba a paz do presente e nos sobrecarrega com ansiedades desnecessárias. Jesus nos ensina que a calma é encontrada quando vivemos um dia de cada vez. Um exemplo prático seria adotar o hábito de listar apenas as tarefas do dia, em vez de tentar resolver tudo de uma vez. Isso não apenas organiza a mente, mas também alivia a pressão de antecipar o futuro. A confiança no cuidado de Deus é o coração desse ensinamento. Jesus havia acabado de dizer que o Pai Celestial cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, e que nós, como seus filhos, somos ainda mais valiosos. Mateus 6, 26 a 30. Essa imagem nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Já experimentou dedicar um momento do dia para agradecer a Deus pelo cuidado em situações passadas? Isso pode renovar sua confiança para enfrentar o presente com serenidade. Jesus também nos ensina que a preocupação com o amanhã pode nos distrair do que realmente importa hoje. Quando focamos demais no futuro, perdemos oportunidades de desfrutar o presente e de ser instrumentos de Deus na vida dos outros. Imagine como seria dedicar mais atenção a uma conversa, uma tarefa ou um momento com a família, sem a distração da ansiedade. Essa presença total não só traz calma, mas também aprofunda os relacionamentos. Além disso, não se inquietar com o amanhã não significa ignorar responsabilidades, mas sim confiar em Deus para guiar nossos passos. A Bíblia nos ensina a planejar com sabedoria, mas sem nos tornarmos escravos do controle.
Provérbios 16:9 diz: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que tal entregar seus planos a Deus em oração, pedindo direção e força para cada etapa? Outro ponto importante é que a calma no presente nos permite enfrentar os desafios com mais clareza e força. Quando nos preocupamos excessivamente, gastamos energia emocional e mental que poderia ser usada para resolver os problemas reais do dia. Já experimentou parar por alguns minutos para respirar profundamente e orar quando a ansiedade surgir? Esse ato simples pode trazer uma paz imediata e renovar sua perspectiva. Por fim, o ensinamento de Jesus nos lembra que a verdadeira paz não vem da ausência de problemas, mas da confiança em Deus. Viver o presente com fé e serenidade é um testemunho de que cremos no cuidado constante do Pai. Essa calma, que desafia as circunstâncias, nos prepara para enfrentar qualquer desafio, sabendo que o amanhã pertence a Ele. Lição número 14. A minha paz vos dou. Quando Jesus diz aos discípulos, deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. João 14:27. Ele está oferecendo algo que transcende qualquer entendimento humano. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas de uma confiança inabalável em sua presença. É um estado de calma interior que desafia a lógica, especialmente em meio a tribulações. Jesus nos dá sua paz como um presente divino, capaz de sustentar até os corações mais atribulados. O mundo oferece uma paz passageira, frequentemente baseada na ausência de problemas ou no conforto material. Mas a paz de Jesus é diferente. Ela permanece firme mesmo quando enfrentamos tempestades. Imagine um momento em sua vida em que tudo parecia desmoronar, mas, de alguma forma, você encontrou forças para seguir em frente. Essa força silenciosa e inexplicável é a paz que Jesus promete. Um exemplo prático é lembrar desse presente durante a oração, pedindo a Deus que renove sua paz em meio aos desafios. Essa paz também nos ensina a reagir de forma diferente às pressões da vida. Enquanto o mundo nos incentiva a buscar soluções rápidas para aliviar o desconforto, Jesus nos convida a descansar nele. Em Filipenses 4:6-7, Paulo reforça esse ensinamento. Não andem ansiosos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que tal reservar um momento diário para refletir sobre esse versículo e aplicá-lo nas situações que mais causam ansiedade? Outro aspecto da paz de Jesus é sua capacidade de transformar relacionamentos. Quando vivemos na paz de Cristo, nos tornamos agentes de reconciliação, levando calma a situações de conflito. Pense em um desentendimento recente que você tenha enfrentado. Como poderia ter respondido com mais calma e graça? Jesus nos capacita a sermos portadores de paz, transformando ambientes com sua presença em nós. A paz que Jesus oferece também nos prepara para enfrentar o futuro sem medo. Ele disse essas palavras aos discípulos momentos antes de sua crucificação, sabendo que eles enfrentariam perseguições e desafios. Essa paz os sustentou em momentos de incerteza e sofrimento, e ela está disponível para nós hoje. Talvez você esteja preocupado com o que virá nos próximos meses ou anos. Lembre-se de que a paz de Cristo é suficiente para guiá-lo em cada passo. Outro ponto importante é que essa paz não é apenas um sentimento, mas uma escolha diária. Ao confiar em Jesus, escolhemos não permitir que as circunstâncias nos tirem do equilíbrio. Imagine como seria começar cada dia com a oração. Senhor, hoje eu escolho viver na tua paz, confiando que tu tens o controle. Essa declaração de fé pode mudar completamente a maneira como enfrentamos os desafios diários. Por fim, a paz que Jesus dá é um reflexo de seu amor.
Ela nos lembra de que não estamos sozinhos e de que Ele está conosco em cada passo do caminho. Essa calma, que transcende qualquer explicação, é um testemunho de sua presença constante. Vivê-la é um convite a experimentar a plenitude de sua graça, confiando que Ele é suficiente para todas as nossas necessidades. Lição número 15. A calma no deserto, resistindo às tentações. O deserto é um lugar de desafios extremos, tanto físicos quanto espirituais. Foi ali que Jesus passou 40 dias e 40 noites em jejum, enfrentando tentações diretas do diabo. Mateus 4, 1 a 11. Cada tentação era uma provocação para provar seu poder, desviar-se de sua missão ou buscar atalhos. No entanto, Jesus resistiu com calma, sabedoria e confiança em Deus. Sua resposta não foi reativa, mas fundamentada na palavra, mostrando que a verdadeira força vem de uma fé inabalável. A primeira tentação apelou à necessidade física de Jesus, transformar pedras em pão. No entanto, ele respondeu com calma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Esse ensinamento nos lembra que nem sempre nossas necessidades imediatas são a prioridade. Quantas vezes buscamos soluções rápidas para aliviar desconfortos, sem considerar o impacto espiritual? Imagine enfrentar uma decisão difícil com a serenidade de refletir primeiro na vontade de Deus antes de agir. Na segunda tentação, o diabo desafiou Jesus a se jogar do pináculo do templo para provar seu poder e ser resgatado pelos anjos. Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7. Aqui, ele nos ensina a não ceder à pressão de provar quem somos ou o que podemos fazer. Pense em como isso se aplica na vida moderna, onde somos constantemente incentivados a mostrar nossas conquistas nas redes sociais ou em conversas. A calma de Jesus nos inspira a confiar em quem somos em Deus, sem buscar validação externa. A terceira tentação ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo, desde que ele adorasse o diabo. Sua resposta foi firme: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Mateus 4:10. Essa atitude nos ensina a não comprometer nossos valores por ganhos temporários. Quantas vezes nos sentimos tentados a cortar caminhos ou fazer concessões em busca de sucesso? A resposta calma de Jesus nos encoraja a priorizar o que é eterno, mesmo quando o caminho parece mais difícil. O exemplo de Jesus no deserto nos mostra que a calma espiritual é essencial para resistir às tentações. Ele não reagiu com ansiedade ou medo, mas com confiança no plano de Deus. Essa mesma calma está disponível para nós hoje, quando enfrentamos desafios. Que tal praticar a disciplina de meditar na palavra regularmente, como Jesus fez, para fortalecer sua fé e encontrar força em momentos de provação? Além disso, a resistência de Jesus no deserto foi possível porque ele confiava plenamente no cuidado do Pai. Ele sabia que Deus proveria todas as suas necessidades no momento certo. Isso nos convida a refletir. Estamos confiando em Deus para suprir nossas necessidades ou estamos tentando resolver tudo com nossas próprias forças? A oração diária pode nos ajudar a renovar essa confiança e a manter a calma diante das provações. Por fim, a calma de Jesus no deserto nos prepara para enfrentar nossas próprias batalhas espirituais. Assim como ele venceu as tentações com a palavra de Deus e a confiança no Pai, somos convidados a fazer o mesmo. Essa calma não é apenas uma estratégia, é uma demonstração de fé viva. Seguindo o exemplo de Jesus, encontramos força para resistir às pressões do mundo, sabendo que Deus está ao nosso lado em cada passo. Você percebeu como o poder da calma pode transformar completamente a maneira como enfrentamos a vida?
Não é apenas sobre ter paciência ou ser tolerante, mas sobre acessar a paz que Jesus nos deixou como um presente eterno. Cada uma dessas 15 lições nos mostra que viver em calma é viver em sintonia com o propósito divino, enfrentando desafios com a certeza de que Deus está no controle. Mas aqui está o ponto-chave. Saber disso não é suficiente. Você está disposto a aplicar essas verdades? A perdoar alguém que lhe feriu? A entregar suas ansiedades a Deus? A escolher a paz em vez de reagir impulsivamente? A transformação começa quando decidimos agir de acordo com o que aprendemos. Agora eu te pergunto, quais áreas da sua vida estão clamando por essa calma divina? Será que é no trabalho, nos relacionamentos, ou talvez nos medos que você carrega sobre o futuro? O que você está esperando para buscar a paz que Jesus oferece? Se essas lições tocaram o seu coração, não guarde esse aprendizado só para você. Compartilhe essa mensagem, porque há muitas pessoas precisando dessa mesma paz. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando as riquezas da Palavra de Deus. Essa é a sua chance de viver de forma diferente, com calma, propósito e fé.